Olá, gente, eu sou o Pastor Fábio e quero usar a plataforma do YouTube para apresentar devocionais com vários temas. Peço que se inscreva no canal. Bom, vamos ao tema de hoje, nosso devocional, que é gerenciando crise e ponto 1, incompatibilidade. Mas antes do nosso devocional, como de costume, vamos orar. Deixo aqui uma observação e quando você for fazer o seu devocional, faça pelo menos 15 minutos de oração. Não deixe de orar, pois o devocional é acompanhado da oração. É lógico que aqui eu não vou orar 15 minutos em função do vídeo não ficar muito longo, mas iremos orar. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai, Criador dos céus e da terra. Graça te damos por tudo, Senhor. Te agradeço pela vida, pela saúde, pela família. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar te servindo, meu Pai. Obrigado, Deus, por me guardar, me proteger, me livrar do homem mau, sanguinário, das astutas ciladas do diabo. Pai, Tu és a misericórdia, e sem ela, Senhor, eu não estaria aqui. Foi pela Tua misericórdia que eu estou aqui. Por isso eu te agradeço e te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema de hoje é gerenciando crise, como eu já disse. E o ponto 1 é incompatibilidade. O significado de incompatibilidade é o substantivo feminino, a ausência de compatibilidade, característica do que é incompatível ou daquilo que não se pode combinar. Bom, essa aqui é a definição do dicionário da nossa língua portuguesa. O tema é gerenciando crise conjugal, no nosso segundo devocional. E o ponto 1 é incompatibilidade. Como a palavra incompatibilidade eu não encontrei na tradução da Almeida Revista Atualizada, eu vou usar uma palavra semelhante que dá sentido ao tema. E a palavra que eu quero usar é julgo desigual. É óbvio que o contexto do versículo que irei ler não está falando de casamento, mas eu quero usar a palavra julgo. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo disse assim: não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a saciedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Vou usar mais uma versão que eu gosto de usar, que é uma versão dinâmica, é a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim em 2 Coríntios 6,14: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Vou usar mais uma versão, que é a versão traduzida por Antônio Figueiredo. Ele traduziu da Vulgata Latina, a qual foi traduzida por Jerônimo, aonde o texto diz também assim, em 2 Coríntios 6,14: não vos prendeis ao julgo com os infiéis, porque quem unilão pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comércio entre a luz e as trevas. Estas são essas três traduções, e eu quero usar a palavra, como eu disse, julgo. Não é o contexto e nem o versículo, mas eu preciso, para dar sentido ao tema,
de uma palavra que viesse estar atrelado à palavra incompatibilidade. E a palavra jugo pode ser atrelada, pois quando Paulo está falando aqui a respeito de ímpio e crente, ele está falando desta diferença, que é o que o dicionário está dizendo aqui, desta incompatibilidade, quando Paulo usa aqui a respeito de treva e luz. São duas coisas opostas. Então é disto que eu quero falar, de incompatibilidade. Então eu posso usar esta palavra jugo, que ela vai dar um sentido ao nosso tema. Mas vamos dar uma analisada, vamos ver o que o dicionário bíblico diz, dicionário da Almeida, aonde diz assim, que é a referência que a gente usa bastante, que são os dicionários. E o dicionário ele diz dessa forma: peça de madeira que se prende com correia ao pescoço de animais de carga, para que assim possa puxar uma carroça ou um arado. Aí ele dá aqui as referências. O que eu quero falar aqui é no sentido figurado, tá? Aqui Paulo está falando também no sentido figurado, ele está usando uma figura de linguagem, ele está usando um artefato, um mecanismo que era usado no pescoço do animal para unir os dois, para carregar, puxar a carroça ou o arado, para carregar um peso. Mas o que Paulo quer dizer aqui é que esses dois animais tinham que ter a mesma aparência física e de idade para que não sobrecarregasse um ao outro, e assim não daria certo o trabalho, porque se um animal fosse alto e o outro baixo, havia desigualdade. Se um fosse novo e outro velho, havia desigualdade de força, e por aí vai. Então é isso que Paulo está querendo trazer nessa figura de linguagem. Mas vamos ao original também. Eu quero usar aqui o Novo Testamento grego bizantino, onde a gente vai observar a palavra traduzida, né, lexo de Strong, de grego e hebraico, aonde a palavra está dizendo submeter a julgo desigual ou diferente e estar desigualmente unido. Então, ou seja, está unido, mas é desigual. Tá? Vamos chegar lá do propósito, tá? Mais uma referência no original, que é o Novo Testamento grego, Nestle Aland, na 28ª edição, conhecido aí como NA 28. O que nós usamos o Novo Testamento bizantino, e agora vou usar que é um texto da NA 28, onde está a palavra também, que dá o mesmo sentido, no mesmo lexo aqui usando. Então, tanto o texto bizantino quanto o texto crítico. Mas vamos olhar no dicionário. Eu tenho aqui um dicionário de grego, tanto em inglês, quanto em português e quanto espanhol. Mas vamos olhar no dicionário da língua portuguesa. Olha o que diz aqui o dicionário do Novo Testamento grego, tá? Na língua portuguesa, traduzido, né, do grego para a língua portuguesa. E ele diz aqui: põe-me debaixo de um jugo diverso ou desigual, tenha
tenho comunhão com um que não é igual. Ou seja, está junto, que é o mesmo sentido aqui do strong, mas não são iguais. Estão unidos, mas são diferentes. Vamos ao dicionário espanhol do grego, também o Novo Testamento, o dicionário grego e espanhol. Aí ele diz aqui: contrair uma aliança desigual. Então, ele está dizendo que é algo que se une, que é uma aliança, mas é desigual. Aí ele diz, literalmente, une-se a jugo e jugo, que é jugo desigual. Então, está feita uma aliança, porém não são iguais. Bom, já deu para entender mais ou menos por que eu estou usando a palavra jugo. Então, para dar sentido ao tema, que é incompatibilidade. E neste tema incompatibilidade, eu quero abordar alguns pontos interessantes, que é saúde, idade, financeiro, formação, personalidade, sonhos, objetivos, família, cultura e religião. É óbvio que tem uma infinidade aí de palavras que a gente poderia colocar aqui, mas o vídeo ficaria muito grande, então eu selecionei aquilo que eu achei importante, ao meu ver. Talvez para você seja outras palavras importantes, mas no meu ponto de vista, o que eu achei mais importante para o momento são essas aqui. E para dar início, vamos ver algo importante dentro da palavra de Deus. Como eu estou falando de incompatibilidade, de alguém que está casado, mas é incompatível por algum motivo, por alguma situação, por alguma razão. E eu encontro uma incompatibilidade em um casal, em um cônjuge, na palavra de Deus. Vamos observar no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 30, aonde o texto diz que Sarai, era estéril e não tinha filho. Quem era Sarai? Sarai era mulher de Abrão. Mulher de Abraão. Aqui, assim diz no versículo 29. Mas havia aqui uma incompatibilidade. Que incompatibilidade é essa? Saúde. Um problema de esterilidade. Ela era estéril. Então tinha um problema de saúde que fazia com que eles não fossem compatíveis. Fazia com que houvesse uma incompatibilidade. O texto aqui é bem claro quando diz que ela era estéril. E isto no futuro vai gerar um problema. Tem muitas pessoas que no início, na sua juventude, não para pensar e às vezes não analisa com quem ele vai casar. Se a pessoa tem um problema de saúde, ele está disposto a suportar esta situação. Eu estou falando aqui de uma situação estéril, de uma mulher que não poderia ter filho, mas há uma infinidade de problemas de saúde com pessoas portador de doenças que lhe impossibilita de andar, de falar, enfim, que uma pessoa normal pode querer casar. Não estou dizendo que não pode, mas saiba que você vai ter dificuldade, que você tem que aprender a conviver com isso, para depois no futuro não querer separar. Abraão e Sara se uniu, acredito que isso não era um problema para eles. Mas quando Deus faz uma promessa a Abraão, aí vem um problema. Porque Abraão tentou resolver o problema adotando Ló, seu sobrinho. Gênesis capítulo 12, versículo 5, diz aqui que Abraão consigo e Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão. Ou seja, eles saíram e foram para Canaã, em direção a Canaã.
após o pai de Abraão ter falecido, que era quem criava Ló. Possivelmente o pai de Ló deve ter morrido e o seu avô pegou para criar. Após o avô morrer, Abraão, como não tinha filho, era uma oportunidade de fazer uma adoção. E aí ele adota Ló como filho. A princípio, problema resolvido. Mas quando Deus promete a Abraão um filho, aí Sara agora já começa a querer resolver a situação. E aí ela toma uma atitude no Gênesis capítulo 16 de pegar a sua serva, a sua criada, e dar o seu esposo como uma mulher. Mas isso lhe gerou um problema. Ela se direciona a Abraão e disse bem assim, verso 2, versículo 2 do capítulo 16: Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz e filhos. Ou seja, ela observou que estava impedida e que a solução era fazer o quê? Pegar a sua criada para poder fazer com que ela tivesse um filho e assim houvesse um filho realmente de Abraão e não um sobrinho. Não era filho dela, mas era filho de Abraão. E mais à frente no versículo 5, nós vamos encontrar aqui ela já com problema. Ela disse a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Aí Abraão responde: julgue o Senhor entre mim e ti. Abraão vai responder dizendo para Sara: faça como melhor você achar, como deve ser feito. Mas ela aqui já começa a culpar Abraão do problema, porque a serva agora estava achando que era também uma mulher, né? Uma segunda mulher. E na cabeça de Sarai, ela continuaria sendo serva. Não era uma segunda mulher, era simplesmente uma pessoa que ia resolver um problema familiar, onde ela ia ser uma barriga de aluguel. Ela simplesmente ia gerar o filho, ia dar a Abraão e acabou. Mas não era para ser uma segunda mulher. E aí o que acontece? É que, em função deste problema, ela sai de casa, vai para o deserto, depois retorna, tem um filho, depois sai novamente. Enfim, toda essa história que não é o foco aqui. O foco é saúde. Pode ser uma incompatibilidade. Eu não estou afirmando que a pessoa não deve casar com quem está doente, não é isso. Mas tenha um certo cuidado. Observe se realmente é isso que você quer. Se você está pronto para isso. Se você está pronto, não vejo nenhuma dificuldade, nenhum problema. Assuma esta responsabilidade e case e seja feliz. Segundo, idade. Também não vejo como um problema para quem realmente está disposto a enfrentar as dificuldades, porque surgirão dificuldades. Observe bem o texto que eu vou usar aqui de um problema. 1 Reis 1, verso 2, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia diz que o rei Davi, já velho, estava já debilitado e estava tendo problema de aquecimento, frio, e precisava de alguém para cuidar. E aí propôs para ele uma jovem donzela que pudesse cuidar. Assim diz o texto, olha, versículo 2. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha
cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso Senhor se aqueça. Então, parece que a mulher de Davi aqui já não estava mais cumprindo com o papel como ela fazia quando era nova. Parece que não estava dormindo. É isso que dá a entender aqui no contexto, com Davi. O que parece é que Davi estava agora dormindo só, porque se procurou alguém para colocar para dormir, ou ele estava dormindo com 3. Se estivesse dormindo com 3, o texto ia falar aqui. Mas o texto não está dizendo que estava dormindo com 3. Então procurou uma jovem para dormir com ele. E nós vamos ver a confirmação disto no mesmo contexto aqui. No versículo 15 é onde diz: apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara, e era já o rei muito velho. Olhe bem, só interessante aqui até a vírgula. Betseba apresentou-se ao rei, então ela não ficava com ele, ela apresentou-se a ele e ele já era muito velho, já estava velho. Então pode ser um problema, idade. Nem sempre a pessoa para analisar se realmente é isso que ela quer. Pois uma pessoa de 20 anos pode casar com um de 80? Pode. Para mim, não vejo problema. Desde que a pessoa esteja consciente e saiba que ela vai ter incompatibilidade. A pessoa de 80 já está com algumas limitações. Se ela está pronta para isso, case. Mas saiba de uma coisa, que a idade pode lhe trazer problemas. E você não pode se separar por causa disso no futuro. Há muitas pessoas que casam na emoção e depois vê que realmente não é isso que ele queria e acaba separando. Financeiro. Tem gente que casa para se sobressair de uma situação. Tem gente que casa por interesse e depois vê que não ama, acaba aqui deixando. Eu vou usar uma passagem aqui. O texto não é isto, tá? No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Ruth, moabita, era uma mulher pobre. O texto diz aqui que ela estava apanhando espigas no campo, e o campo era de Boaz. E essas espigas eram os restos do que os funcionários já haviam colhido. Então ela estava passando uma grande dificuldade, estava enfrentando problema financeiro. E o texto diz, mais à frente, que Ruth se tornou serva de Boaz. Boaz, observando ela, colocou ela para trabalhar. E mais à frente, no capítulo 4, versículo 13, Boaz casou-se com Ruth, ou seja, o patrão casou com a serva. Ruth estava com um problema financeiro e achou que a solução era casar com alguém que tivesse condição. Não estou dizendo que não havia amor. Pode ter amor? Pode. Agora saiba que se não houver amor, se for só por interesse, vai ser difícil esse casal permanecer de pé. A incompatibilidade pode fazer com que eles venham separar, pode gerar um divórcio. Então é preciso analisar bem a questão financeira. Se um é rico e o outro é pobre, veja se realmente há amor, para que quando os dois não estiverem casados, um não achar que está escorando no outro. E nos primeiros atritos que tiver, nas primeiras discussões, um vai jogar na cara do outro e dizer: você não tinha nada, o que você tem foi eu que te dei. E vice-versa. Então pode ser um problema essa incompatibilidade. Eu estou abordando aqui a incompatibilidade saúde, a incompatibilidade idade, a incompatibilidade financeira. Vamos à incompatibilidade da formação. Eu não achei algo na Bíblia que pudesse usar, mesmo fora de contexto, como eu estou usando aqui a situação de Ruth, que é fora de contexto, é só na questão financeira, mas não é um problema familiar, mas sim havia aqui um casamento baseado na finança, porque esse era o interesse até para Noemi, para poder restituir o patrimônio da sua família. E a formação acadêmica, às vezes a pessoa casa, um tem formação e o outro não tem.
E no futuro pode ter problema por causa dessa incompatibilidade. Então tem que ter amor. Não basta a pessoa achar o outro inteligente porque ele tem uma formação, eu vou casar com ele, não. Você tem que casar com alguém que você ama. Porque se você não casar com alguém que você ama, você não vai aguentar, você não vai suportar. Lembra que eu usei a palavra para a gente dar um sentido ao tema? Jugo. Observe bem que o jugo era o quê? Era carregar um peso, era suportar. Os dois animais não poderiam um dobrar o joelho e o outro permanecer de pé, que não ia ter como. Os dois tinham que carregar o mesmo peso no mesmo tempo, da mesma forma. Então, se você pretende casar com alguém que tem uma formação superior à sua, esteja pronto para a incompatibilidade. Letra F, seguindo aos pontos, personalidade é algo que para mim seria o mais difícil dentre todos estes, de aprender a conviver. Porque quando se fala de personalidade, olha o que o dicionário diz, personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir, agir, que é organizada, casa com outro bagunceiro. Uma pessoa que é bagunceira casa com outro organizado, vice-versa. Um verdadeiro casa com mentiroso, mentiroso casa com verdadeiro. Um ruim casa com bom, um bom casa com ruim. O triste casa com alegre, o alegre casa com triste. O sensível com o insensível. E o infiel com o fiel, e assim vai. Pode ser um problema. Porque nem sempre as pessoas estão prontas para aceitar a personalidade da pessoa. E personalidade não é algo fácil de se mudar. Não é o tema aqui, mas só há um jeito de mudar a personalidade. É deixar o fruto do Espírito brotar. Gálatas 5. Mas olhe bem, Gênesis 25, 27, nós temos uma situação aqui de uma incompatibilidade de personalidade. Versículo 27, crescia os meninos, Saul saiu perfeito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato e habitava em tendas. Duas pessoas diferentes, incompatíveis com as suas personalidades. Eu estou usando aqui a questão da incompatibilidade, não é o que o contexto está me dando, no sentido aqui do texto que eu estou usando, mas estou falando da incompatibilidade, principalmente aqui na letra F, que é personalidade. Você precisa entender isto. Se você vai casar, saiba que pode ter problema por causa da personalidade da pessoa. Você está pronto para aceitar a personalidade dela ou dele? Letra G. Sonhos, objetivo, família e cultura. Será que os seus sonhos é o mesmo sonho dele ou o sonho dela é o mesmo dele? Será que os objetivos dele é o mesmo dela ou dela é o mesmo dele? Será que a família dele ou dela tem os mesmos pensamentos do casal? Será que eles aceitaram? A cultura é a mesma? Isto aqui deve ser observado antes de se casar. Porque pode ser um problema no futuro de incompatibilidade. Talvez você sonha em ter uma casa e a pessoa não sonha, ela sonha outra coisa. Quem sabe o seu sonho não é o mesmo sonho de com quem você casou. Aí você vai lutar pelo seu e ela lutar pelo dela. Ela lutar pelo dela e ele lutar pelo dele. É uma incompatibilidade, isso vai ter problema. Porque vai ter aqui uma disputa onde um vai querer realizar o sonho e o outro não. Os objetivos, você quer se formar, quer se profissionalizar, talvez a outra pessoa não. Então esteja pronto para a incompatibilidade conjugal. Esteja pronto para aprender a gerenciar esta crise. Porque pode vir esta crise dentro desses pontos que eu estou falando aqui. É uma crise que pode surgir no casamento por causa
da incompatibilidade. E por fim, religião. Voltando até o texto que li no início, de 2 Coríntios 6,14, que aqui sim faz parte do contexto, que é a religião, o crente e o ímpio. Tem muitas pessoas que casam sem fazer uma análise da religião. Qual é o Deus que você serve? É o mesmo que a pessoa que você casou serve? Qual é a crença? É a mesma? Você pode ter problema. Eu vou usar um texto aqui. 1 Reis 30:31, aonde Acabe casou com Jezabel, e o texto diz que Jezabel era filha de Tibal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal, ou seja, ela era de outra denominação, de outra religião, servia a Baal, e ela era uma pessoa que não pertencia ao sangue israelita. Ela não era de Israel. Quando você for casar, ou seja, que você já casou, tenha cuidado com essa incompatibilidade. Quero encerrar o tema de hoje dizendo para você que está casado, pare e faça uma análise. Se a crise conjugal for um desses pontos, porque você não pensou isso antes. Agora você deve aceitar e aprender a gerenciar. Seja qual for o problema, saúde, idade, financeiro, formação, personalidade, sonhos, família, religião e por aí vai outros. Gerencie esta crise de uma forma onde você possa vencer e não entrar no divórcio. Porque o que Deus uniu, o homem jamais separa. Não deixe o inimigo destruir os teus sonhos. Não deixe o inimigo destruir o teu casamento. Faça uma análise se o problema é incompatibilidade. Aprenda a gerenciar esta crise. Não deixe com que esta crise venha lhe levar ao divórcio. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem jamais separa. Foi Deus quem te uniu. Tem convicção disso, tem certeza disso. Então aprenda a conviver com as incompatibilidades. Não separe por problemas onde você deveria ter analisado antes. Agora você está casado, você está unido. Carregar esta responsabilidade e não deixar que o divórcio venha a acontecer. Que Deus em Cristo abençoe. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho. E que Deus possa lhe dar vitória. Amém.